Bom dia, estudando a Bíblia juntos. Vamos para mais um salmo de hoje. E o salmo de hoje é o Salmo 140, oração contra os caluniadores. Glória a Deus. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Preserva-me do homem violento, daqueles que planejam maldades no coração e todo dia provocam contendas. Eles aguçam sua língua como a de serpente, tem veneno de víbora sobre os seus lábios. Senhor, guarde-me das mãos do ímpio, preserva-me do homem violento, daqueles que tramam minha queda. Os arrogantes preparam armadilhas contra mim. Perversos estenderam redes no meu caminho, armaram emboscadas para me atacar. Eu declaro ao Senhor: Tu és meu Deus. Ouve, ó Senhor, o meu clamor. Ó soberano Senhor, meu Deus e meu Salvador, Tu me proteges a cabeça no dia do combate. Senhor, não atendas aos desejos dos ímpios. Não permitas que tenham êxito com suas intrigas. Recaia sobre a cabeça dos que me ameaçam toda a malignidade que suas bocas proferiram. Caiam sobre eles carvões em brasas e sejam arrastados para covas em chamas, das quais jamais possam escapar. Nenhum caluniador se estabeleça sobre a terra, e a desgraça persiga os agressores com golpes sobre golpes, até sua completa destruição. Sei que o Senhor defende a causa do oprimido e faz justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros habitarão em tua presença. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para a parte teológica, para o esboço. O Salmo 40 é um salmo imprecatório e ele contém o clamor do salmista por alívio. Então, do versículo 1 ao versículo 7, o salmista está clamando por alívio e castigo aos ímpios, do versículo 8 ao 11. E do versículo 12 ao 13, o salmista, ele mostra o quê? A confiança do salmista na resposta divina. Amém? Agora vamos para o estudo de versículo a versículo. Versículo 1. Livra-me, Senhor, do homem mau. Preserva-me do homem violento. Aqui o salmista suplica que o Senhor o livre da ação injusta e maligna dos caluniadores e inescrupulosos, conforme já vimos no Salmo 58, no Salmo 64. É uma descrição poética das tramas que frequentemente ocorrem nos meios políticos, empresariais e também nos meios familiares, especialmente em nossos dias. Nessa época aqui de Davi, ele já estava fazendo essa oração contra os caluniadores, que ele estava vivendo isso no meio dele, e nós também temos vivido isso nos nossos dias. Agora, no versículo 3, ele fala assim: eles aguçam sua língua como a da serpente, tem veneno de víbora sob os lábios. Na João Ferreira de Almeida, a outra versão fala assim: aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Esse veneno de áspide é a víbora egípcia, uma das cobras mais venenosas. Então, a maledicência e as maldições, expressões de desgraças lançadas sobre desafetos, são descritas como a própria peçonha,
ou seja, veneno da serpente. E aí você pode ver que entre o versículo 3 e o versículo 4 tem uma pausa, que chamamos de pausa ou selar, que é um sinal de reverência especial a uma notação musical que indica interlúdio. Que eu vou com vocês aqui no Salmo 103. No início dos Salmos, de todo o livro de Salmos, lá no Salmo 103, é o primeiro salmo que tem essa pausa, tá? É o primeiro salmo que você vai ver. No Salmo 1 não tem, no Salmo 2 não tem, mas no Salmo 3 vai ter essa pausa. E nos Salmos, né, todos os Salmos são poemas acompanhados de música. E eles eram usados no louvor e adoração a Deus, como eu já expliquei várias vezes. Por isso, eles apresentam alguns termos técnicos, como essa pausa, né, que eles chamam de selal ou selar, que é uma palavra, né, derivada da raiz hebraica, que corresponde ao verbo aramaico, curvar. É um sinal de quê? De reverência ainda maior e uma notação musical para indicar interlúdio, mudança de acompanhamento musical, ou uma indicação para o regente de coro sobre a entoação de uma frase do respectivo versículo, em voz cantada para servir de recitação, né? Responsório dos fiéis. É outro termo comum ao mestre de canto, em salmos que faziam parte de uma coleção de poemas reservados para ocasiões especiais. Então começou no Salmo 3, né? Essa curiosidade aí teológica da história aí dos salmos, né? Amém. Agora vamos para o versículo 6. Eu declaro ao Senhor, Tu és meu Deus, Tu és meu Deus. Ouve, ó Senhor, o meu clamor. O princípio fundamental para uma oração eficaz é o reconhecimento sincero de que o Senhor é Pai e soberano. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Então Yahvé declarou ao acusador: Concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Isso aqui quando Satanás foi pedir a permissão de Deus para tocar em Jó. E Deus falou: não, eu concedo poder para você destruir tudo que ele possui. Porque Deus estava tratando Jó. Mas nele você não vai tocar não, ele é meu. Ele me pertence. Amém? Glória a Deus. Então esse é o princípio. O princípio de uma oração eficaz é o reconhecimento sincero de que o Senhor é o Pai soberano, porquanto somente Ele sabe o que é melhor e quando nos dá suas bênçãos. Então, a partir dessa consciência e fé, desenvolveremos corações sábios e agradecidos. Essa atitude de plena confiança em Deus nos coloca bem no centro da sua proteção diária e perene, conforme podemos ver no versículo 7 seguinte: Ó soberano Senhor, meu Deus e meu Salvador, Tu me proteges a cabeça no dia do combate. Aleluia. E agora, no versículo 10, caiam sobre eles carvões em brasa e sejam arrastados para covas em chamas, das quais jamais possam escapar. O que Davi estava querendo dizer aqui? Davi pede para que a queda de seus inimigos seja completa e irreversível. E para finalizar, versículo 13: com certeza os justos, justificados pelo sangue de Jesus, darão graças ao teu nome, e os homens íntegros, justificados pelo sangue de Jesus, com a integridade de Cristo, com o caráter de Cristo, habitarão em tua presença. Vamos falar sobre isso. A maledicência, a calúnia,
né, fofoca, são como uma droga que produz falsa sensação de euforia, alívio, prazer mórbido. Mas, na verdade, embota, né, a capacidade de raciocinar com bom senso, arruína a saúde, cauteriza a consciência ética e arrasa a vida espiritual. Essa é a verdade. É fonte de acesso de raiva e injustiças, piores do que as crises de violência e brutalidade produzidas pelo efeito do álcool e outras drogas alucinógenas. É a própria destruição em ação. Em grego, se diz Apolion, um dos nomes de Satanás, conforme podemos ver lá em Apocalipse 9, versículo 11. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Contudo, o fogo do juízo final de Deus alcançará até mesmo o âmbito dos mortos. Que agora eu vou falar sobre isso em vários versículos. Vamos comigo em Jó 15, 30. 15, 30. Que diz assim: não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebentará. Jó 15, 30. Agora Jó 20, 26. Jó 20, 26. Capítulo 20, versículo 26. Densas trevas aguardarão um momento de tragar todos os seus tesouros. Um fogo aceso por mãos humanas o exterminará e devorará o que restar em sua tenda. Jó 31, capítulo 31, versículo 12. Jó 31, versículo 12. Porquanto seria fogo que consome até o Abaddon, a destruição infernal, e consumiria toda a minha colheita. Salmo 21, capítulo 21, versículo 9. No grande dia em que te manifestares, no grande dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. O Senhor os engolirá em sua ira, o fogo os devorará. Salmo 36, versículo 12. Eis que tombaram todos os que praticaram mal, foram lançados no chão e jamais se levantaram. Olha que interessante. Vamos fazer aqui um comentário antes de continuar com as ilustrações dos versículos. Aqui, Davi pede Deus para vencer o mal. Então, é outro salmo de Davi. Então, eis que tombaram todos os que praticaram mal, foram lançados ao chão e jamais se levantarão. Então, a conclusão deste salmo, né, da ilustração desse salmo, que nós estamos agora no 140, oração contra os caluniadores, né, estamos estudando o versículo que diz: com certeza os justos darão graças ao teu nome e os homens ímpios habitarão em sua presença. Estamos buscando versículos correlacionados. Olha que esse versículo correlacionado diz: a conclusão deste salmo, que é o Salmo 36, comemora a vitória reivindicada pela fé. Pela fé. Esse texto no original está escrito no presente, como se a súplica vislumbrada já estivesse acontecendo. Por quê? De forma clara e concreta. Por quê? Porque isso nos ajuda a entender o que é a fé.
conforme fala em Hebreus 11, versículo 1. Ou seja, colocarmos plena confiança naquilo que já esperamos e estarmos certos daquilo que ainda não pode ser visto. Davi estava disposto a lutar contra o mal que o tentava, a louvar o Senhor em meio às provações, a suplicar com fé pelo pleno livramento, a ponto de já se sentir vitorioso, com os inimigos derrotados, usufruindo a graça completa e revigorante proporcionada por Deus no Éden. Amém? É isso aí. Agora, Salmo 97, Salmo capítulo 97, versículo 3. Diante dele, alastra-se o fogo, devorando ao redor seus adversários. Isaías 1, versículo 31. O homem forte se tornará em estopa, e a sua obra como uma fagulha. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem apague o fogo. Isaías 26, versículos 11 ao 14. Erguida está a tua mão, ó Yahvé, mas eles não a conseguem contemplar. Que vejam, pois, o teu zelo para com teu povo e sejam humilhados. Que o fogo destinado aos teus adversários os consuma. Yahvé, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o em nosso benefício. Ó Yahvé, ó nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas nós somente ao teu grandioso nome louvamos. Agora eles estão mortos. Não viverão, mas são sombras, não ressuscitarão. Tu, pois, os castigaste e os conduziste à destruição. Apagaste por completo a lembrança de seus nomes. E por fim, Isaías, capítulo 33, versículo 14. Em Sião, os pecadores ficaram apavorados. O tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? E aí eu finalizo com um comentário. A revelação do poder de Deus logo produz um certo tipo de bom e construtivo arrependimento. Amém? Por intermédio do qual se reconhece que, diante da pessoa do Senhor, de Yahvé, de Deus, nada pode se sustentar por si mesmo, pelo seu próprio poder. Se esse reconhecimento e arrependimento se desenvolve na forma de conversão e da fé em Deus, o ardume e a dor produzidos pela justa ira de Deus, transformam-se em luz inspiradora, protetora e direcionadora a fim de guiar o crente fiel rumo à felicidade plena. Amém? Glória a Deus. Um bom dia, muito obrigada pelo estudo, estudando a Bíblia juntos. E eu peço que compartilhe, curta o canal, se inscreva e ajude a compartilhar essa palavra, a cumprirmos o ID do Senhor, e de pregar a toda criatura. Vamos ajudar a espalhar essa palavra de Deus, amém? E um excelente domingo para todos. E daqui a pouco, mais estudando a Bíblia juntos, com provérbios e devocional. Paz do Senhor. Um excelente domingo. Um abraço a todos.